Bom, esse aí é o segundo vídeo do canal, praticamente. E uma coisa que eu achei pertinente começar a conversar hoje, cara, simplesmente o MBL fez o impossível, mas sem pegar a parte de política, como a gente pode aplicar isso na nossa vida e principalmente quais são os aprendizados que a gente pode tirar dessa, literalmente dessa loucura, dessa coisa absurda que eles fizeram. Né? Quem não sabe, MBL é o Brasil, Movimento Brasil Livre, e eles recentemente conseguiram fazer o Partido Missão. E cara, eles fizeram literalmente o Partido Missão quando tem 1 milhão de partidos diferentes aqui no Brasil. E não só isso, cara, eles literalmente fizeram é, dentro do governo Lula, que é um governo assim que eles são literalmente um partido de oposição ao governo Lula e eles conseguiram, né? Colheram mais de 480 mil assinaturas, alguma coisa do tipo, e eles conseguiram fazer literalmente o impossível. Mas não é só essa questão de política que não é um tema do vídeo, eu só estou usando isso como um gancho para poder trazer como o MBL aplicou isso e como você pode aplicar isso na sua vida também. Eu pretendo utilizar isso para poder aplicar na minha. Tudo que você se propor fazer na sua vida, você precisa de método, um objetivo muito bem claro e um método. E assim, como você pretende chegar nessa questão? Então, o que o MBL fez foi montar várias células com várias pessoas diferentes, descentralizar totalmente a máquina deles de propaganda e cada um produzia um conteúdo específico, ou seja, as pessoas se ligavam ao influenciador, esse influenciador estava ligado ao MBL, então na hora que o MBL ele acionou todos os influenciadores deles para poder fazer essa campanha, já tinha um engajamento dos seguidores, então todos os seguidores foram e eles fizeram em menos de 2 anos, né, que o prazo é mais ou menos 2 anos para colher todas as assinaturas, em menos de 1 ano e meio eles conseguiram fazer isso. Então, você ter um time entrosado e organizado com as suas propostas ou aquele objetivo que você quer na vida é o principal passo. Outro principal passo é a questão da metodologia. Então, assim, se você tem um objetivo de carreira, de vida, seja amorosa, seja de carreira assim, de ganhar dinheiro, esse tipo de coisa, você precisa ter um método, um objetivo muito bem claro. E não só isso, como traçar metas, micrometas, e quando você atingir essas metas, você ser recompensado, e depois de você atingir, pô, o caminhão passou. E depois que você atingir essa meta, você literalmente estabeleceu uma outra meta maior. Então, eles, eu tenho certeza que na cabeça do Renan ou de qualquer outro influenciador do MBL, eles tinham desde o início uma meta de construir um partido. Contudo, eles sabiam que se eles tentassem construir um partido de uma vez, eles não conseguiriam. Então, foram fazer escadinha por escadinha até na hora do vamos ver, todo mundo se uniu e eles conseguiram fazer em tempo recorde. Então, diz muito também sobre questão de imediatismo. A gente tem essa tendência a ser pessoas extremamente imediatistas, justamente por conta do, do processo dopaminérgico que a gente vive hoje em dia, né? A tela literalmente fritou o cérebro de todo mundo na questão dopaminérgica. Mas não só isso, como também o paciente, a pessoa que é paciente, ela vai conseguir aquilo uma hora ou outra. Então não importa quantas vezes você tente, você vai conseguir aquilo. E o MBL ter conseguido algo que é literalmente considerado impossível hoje em dia, diz muito sobre questão de persistência e de resiliência que a gente precisa ter. Então, se você é uma pessoa persistente no seu trabalho, persistente no seu estudo, na sua área acadêmica ou até mesmo no seu namoro, cara, uma hora vai dar certo, entendeu? Talvez não vai dar certo no seu atual trabalho, no seu atual faculdade, no seu atual relacionamento com mulher, com homem, enfim. Mas é um ponto de inflexão que a gente precisa ter, de se estruturar, de saber que, cara, eu tenho um objetivo na minha vida e eu vou lutar até conseguir ele. E a caminhada vai ser desanimadora, né? Porque imagina se não tivesse saído aquele áudio do Mãe Falei que queria chupar
o ânus das ucranianas, né? Eles com certeza conseguiriam isso bem mais rápido. Então, assim, tem realmente certos fatores e certas dinâmicas na nossa vida que a gente não tem simplesmente controle. E é tudo bem a gente não ter controle. Porque quando a gente não tem controle das coisas, a gente consegue se reinventar. Então, depois daquele episódio, o, o MBL ele precisou ser mais maduro para conseguir os objetivos que eles almejavam. Então, não se sempre quando uma coisa der errado na sua vida, não se sinta, como é que eu posso dizer? Não se sinta tipo assim, não se sinta em uma situação de perigo, entende? Tipo assim, agora acabou, agora já era, it's over, entendeu? Não sobrou nada pro beta. Mas também para você entender que aquilo não é um fim, e sim ele faz parte do processo, faz parte do processo. E eu demorei dentro do meu nicho, assim, eu demorei um pouco para poder notar e perceber isso, justamente porque quando você sai da faculdade, você acha que as pessoas vão ter consciência do seu trabalho e vão te contratar e vão conversar com você e vai dar tudo certo, sendo que não necessariamente, né? Você vai precisar literalmente sangrar e pôr em dúvida muita coisa na sua vida para poder dar certo, entendeu? Então, as pessoas elas são complicadas, difíceis de lidar e até mesmo são, como é que eu posso dizer, são imprevisíveis. Então a vida é imprevisível. Então se a gente sempre ficar se colocando numa posição de não vou fazer isso, não vou fazer aquilo porque fulano de tal já fez ou fulano de tal já conseguiu, não significa que ele vai conseguir sempre. E não significa também que você não vai conseguir sempre. Então, você não vai conseguir nunca. Então, cara, esse é o ponto de reflexão, acho que maior. E eu aprendi isso na marra, praticamente. E a gente tem que buscar pessoas e outros processos para poder inspirar a gente a tomar decisões, a tomar alternativas e a refletir muito sobre. Então, assim, tentem pesquisar sobre a questão do MBL, o método principalmente. Né? Eu dei uma destrinchada aqui, mas bem resumidamente. Mas, assim, se você tem um objetivo e se você trabalha em prol desse objetivo, N coisas vão acontecer que vão fazer você desistir dele. E tá tudo bem você desistir, não tem problema. Mas se você continuar dando murro, continuar tentando, uma hora vai dar certo. Simplesmente vai dar certo. Entendeu? Então, assim, eu tive muita dificuldade nisso, em pensar nisso, nesse tipo de perspectiva, porque eu sou uma pessoa muito prática. Mas eu começando a pensar sobre e começando a depositar mais tempo em executar aquilo do que ficar pensando se aquilo vai dar certo ou errado, fez muito bem para minha cabeça. Então, por exemplo, eu estava gravando um vídeo agora para poder postar no Instagram e eu fiquei meia hora tentando gravar o vídeo, né? Tentando fazer um roteiro, tentando gravar, tentando fazer um milhão de coisas e não saía. Aí teve uma hora que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu enjoei de tentar e eu só liguei a câmera e falei. E fluiu, entendeu? Então, às vezes a gente fica tão preocupado com a questão se o vídeo vai ficar bom, se vai dar certo, se o roteiro tá legal e esse tipo de coisa, que a gente acaba não se permitindo fazer. Então, essa é a grande parada. O Partido Missão deu certo por quê? Porque eles tinham um objetivo e eles se proporam a fazer, né? Existe um propósito. E eles falam assim, cara, não importa o que aconteça, a gente vai botar isso aqui pra fazer, pra dar certo. Entendeu? Então, assim, essa seria a reflexão de hoje, do tipo, tente estudar como o MBL conseguiu fazer as coisas que ele fez pra dar certo. Sim, tem 1 milhão de polêmicas, isso aqui eu não tô babando, não quero babar o ovo do MBL, nada do tipo, mas, cara, eles fizeram literalmente o impossível. Eles criaram um partido em pleno 2025. E isso, assim, é algo gigante, realmente gigante de fazer. E se você conseguir entender a inspiração que eles tiveram para poder montar, então, assim, eles montaram revista, eles montaram influenciadores, eles prepararam
vereadores, deputados, esse tipo de coisa, que tinham os ideais deles, para na hora do vamos ver, fazer uma corrente e essa corrente puxar eles pro sucesso. Então, assim, pense isso, né? Como eu posso criar vários tipos de correntes em diferentes ambientes e lugares diferentes para na hora do vamos ver eu pôr tudo isso à prova e dar certo, né? Aí o vídeo basicamente foi esse tipo de reflexão. Valeu!